Olá galera, nesse vídeo nós vamos resolver a questão 30, certo? Do exame de acesso ao Profmat 2016. Certo? Essa questão diz o seguinte: numa pesquisa constatou-se que 75% das pessoas gostam de café, 80% gostam de suco e 77% gostam de refrigerante. As porcentagens mínima e máxima de pessoas que gostam simultaneamente de café, suco e refrigerante são, respectivamente. Então, ele quer as porcentagens mínima e máxima das pessoas que gostam de café, suco e refrigerante simultaneamente. Okay? E ele nos diz no enunciado que 75% gostam de café, certo? Gostam de café, 80% gostam de suco, 80% gostam de suco e 77% gostam de refrigerante. Okay? E nos pede as porcentagens mínima e máxima das pessoas que gostam de café, suco e refrigerante, okay? Simultaneamente. Então essa é uma típica questão de conjuntos, ok? Vamos aqui para uma página vazia para darmos início à resolução. E aqui temos as opções, né? 32, 85, 25, 80, 25, 35, 32, 87, 32 e 80. Ok? Então vamos lá. Então eu vou tirar o gosto, vou deixar só café, suco e refrigerante. 75% gostam de café, 80% gostam de suco, 77% gostam de refrigerante. Okay? Então vou apresentar cada um desses como um conjunto. Certo? Então esse aqui é o café. Suco. Eles podem ter parte em comum. Né? Pessoas que gostam de café podem gostar de suco, e pessoas que gostam de suco podem gostar de café. Okay? Da mesma forma, o refrigerante. Okay? Então ele quer a porcentagem das pessoas que gostam de café, de suco e de refrigerante simultaneamente. Okay? Então ele quer saber a porcentagem mínima e máxima de pessoas que podem gostar dos três. Certo? Gostar de café, gostar de suco, gostar de refrigerante é representado nesse diagrama por essa partezinha aqui. Essa parte está contida nas pessoas que gostam de café, está contido nas pessoas que gostam de suco e está contido nas que gostam de refrigerante. Certo? Refrigerante, café, suco e café. Ok? Pronto. Na hora que fazer esse cálculo diretamente, você tentar encontrar diretamente, é uma estratégia bastante falha. Né? Por quê? Porque você só sabe que o conjunto do café contém 75% das pessoas, certo? E ele tem 4 partes. E você não tem informações isoladas sobre essas partes. Okay? Então tentar calcular isso aqui diretamente é bem complicado. Né? Uma estratégia interessante é você descrever esses conjuntos de fora como sendo o complementar desse conjunto. Certo? Por exemplo, uma pessoa que está aqui nesse conjunto, ela gosta de suco, gosta de refrigerante, mas não gosta de café. Certo? Uma pessoa que está aqui gosta de suco, gosta de café, mas não gosta de refrigerante. Okay? Da mesma forma, uma pessoa que está aqui gosta de café, gosta de refrigerante, mas não gosta de suco. Okay? E aqui estão as pessoas que só gostam de café, aqui as que só gostam de suco, e aqui as que só gostam de refrigerante. Certo? As que só gostam de refrigerante não gostam nem de suco nem de café.
que gostam de café, que não gostam nem de suco nem de refrigerante. Okay? E obviamente pode ter uma porcentagem de pessoas que não gostam nem de café, nem de suco e nem de refrigerante. Okay? Então eu vou chamar de N aqui, certo? Os que não gostam de nada. Okay? Então pode ter, esse N pode ser diferente de zero. Beleza? Não tem problema. O importante sobre esses 7 conjuntos é que todo elemento que está nele não gosta de pelo menos uma das bebidas. Certo? Os que estão aqui não gostam de café, os que estão aqui não gostam de refrigerante, os que estão aqui não gostam de suco. O elemento que está aqui não gosta nem de suco nem de refrigerante. A mesma coisa vai entre os outros. Né? O que está aqui não gosta nem de café nem de refrigerante. E aqui nem de refrigerante, nem de café, nem de suco. Okay? Então, eu posso dizer que o complementar desse conjunto, que é o que gostam dos 3, qual é o complementar desse conjunto? Okay? O complementar desse conjunto, que é o conjunto gostar dos 3, é não gostar de pelo menos um. Ok? Que no caso seria não gostar de café. Ele pode não gostar de café. Pode também não gostar de suco. Certo? E pode também não gostar de refrigerante. De novo, vou repetir o raciocínio. Um elemento que está no complementar do conjunto, desse conjunto, né? Está lá no complementar, certo? Como esse é o conjunto dos que gostam das 3 opções, está no complementar quer dizer que não gosta de pelo menos uma delas. Certo? Então, vou escrever isso aqui. Complementar S, não gosta de pelo menos uma bebida. Okay? Pode não gostar de uma, não gostar de duas, não gostar de nenhuma delas. Okay? São todos esses 6 conjuntos com os que não gostam de nada. Okay? Então agora desse modo fica simples determinar as porcentagens mínimas e máximas dos que gostam de café, suco e refrigerante. Certo? Por quê? 75% gostam de café. Então isso quer dizer que o número de elementos que não gostam de café é 25%. Os que não gostam de suco são 20%, já que os que gostam formam 80%, e os que não gostam de refrigerante são 23%. Ok? Então, por essa igualdade, eu sei que o número de elementos que gostam de café, de suco e de refrigerante, mais o complementar, né? Mais o número de elementos complementar tem que ser igual a 100%. Né? E já que um elemento nesse diagrama ou gosta dos 3 ou não gosta de pelo menos um dos 3, certo? Que a gente está aqui nesse conjunto. Beleza? Então vamos começar calculando a porcentagem mínima. Ok? Então esse número aqui vai ser mínimo quando esse aqui for máximo, certo? Então vou reescrever esse termo utilizando essa igualdade. Eu vou repetir o primeiro. O número de elementos que gostam de café, suco e refrigerante. Mais esse aqui, como é uma união, né?
e eu quero obter a porcentagem mínima, então eu já percebi que aqui tem que ser máximo. Então, quando é que uma união de 3 conjuntos é máxima? Muito simples. Quando os conjuntos são disjuntos, certo? Quando eles não se cortam. Okay? E quando eles se cortam, eu vou ter uma redução. Certo? Então, supondo que eles são disjuntos, né? Esse é disjunto desse, e é disjunto desse. Então, esse número será: não gosto de suco, mas não gosto de café, não gosto de suco, não gosto de refrigerante, igual a 100%. Ok? Então, como eu estou supondo que eles são disjuntos, porque eu quero obter a porcentagem mínima, então isso aqui tem que ser máximo, certo? Então, M de C, interseção com S, interseção com R. Não gosto de café, 25%. Ok? Não gostam de suco, é 20%. E não gostam de refrigerante, é 23%. Isso aqui é igual a 100%. Estou passando tudo isso aqui para lá e subtraindo. Não gostam nem de café. O número de elementos que houve das 3 opções é igual a 100%. 25 mais 20, 45, mais 23, 68, muda de lado, menos 68%. Ok? Então esse número é igual a 32%. Ok? A porcentagem mínima é de 32%. E ela acontece quando esses conjuntos são disjuntos, certo? Já que eu quero que o número de elementos desse conjunto seja o máximo possível, beleza? Então achamos a porcentagem mínima. Agora vamos calcular a porcentagem máxima, beleza? Então de novo a equação é a mesma. O número de elementos desse conjunto, que foi dos 3, mais o número de elementos do complementar, é 100%. Certo? Agora não vou ter mais conjuntos disjuntos. E já vimos essa igualdade aqui. Não gostar de, complementar de não gostar de todos, é de não gostar de pelo menos um, né? Que é essa união aqui. Okay? Então, quando é que esse número será máximo? Quando esse número aqui for mínimo. Beleza? E quando é que aquele número é mínimo? Quando essa união aqui, ó, é a menor possível, certo? Então, quando é que uma união de 3 conjuntos é a menor possível? Quando eu tenho um conjunto dentro do outro. Eu tenho um conjunto A, aí dentro dele tem um conjunto B, dentro dele tem um conjunto C. Então, quando eu faço A unido com B unido com C, vai dar simplesmente A. Certo? Então, para que o número de elementos desse conjunto seja o mínimo possível, eu preciso que essa união aqui seja a menor possível. Então, eu preciso que o maior deles, né, que é esse aqui, ó, ele tem 25%, contenha os outros dois. Certo? Então, esse é o esboço. Os que não gostam de café contém os que não gostam de suco, que contém suco não, refrigerante, que é 23, certo? Então aqui é refrigerante, que contém os que não gostam de suco. Ok? Então, desse modo, o número de elementos desse conjunto aqui. Quando eu fizer essa união, vai dar o maior. Né? Então, dessa forma,
intersecção mais o número de elementos desse conjunto é igual a 100%. Então, qual é o número de elementos desse conjunto? 25. Okay? Então, o número dessa intersecção mais 25% é igual a 100. Logo, a intersecção pode ter no máximo 75% dos elementos. Então, a porcentagem máxima é 75%. Okay? O fato crucial dessa questão é essa igualdade. Ok? Complementar de não gostar dos 3 é não gostar de pelo menos 1. E não gostar de pelo menos 1 é estar nessa união. Ok? Ou estar nesse conjunto, ou estar nesse, ou estar nesse, ou estar nas intersecções entre eles. Caso haja. Perfeito? Então, porcentagem mínima igual a 32%, máxima igual a 75%. Na questão 30, corresponde à letra A. Beleza? Então, essa é a resolução da questão. Ok? Não deixe de dar uma passada lá no canal para conhecer nossos materiais. Né? Temos playlists não só de matemática, né? Também temos playlists de física. E em breve estaremos colocando conteúdos voltados para o ensino superior. Ok? Então, obrigado e até a próxima.